Aprendizagem fora de portas. Uma breve viagem matemática pelo Museu de Penafiel. No nosso dia-a-dia vemos matemática em diversos sítios e situações. Em casa, na escola, nos transportes. Mas e no museu? Vamos lá descobrir. Como refere Zeller, visitar um museu é muito mais do que percorrer uma sala com obras de arte emolduradas ou artefactos em bonitas vitrines. É uma atividade que vai muito para além de uma exploração histórica ou artística. É uma experiência museológica que entretém, informa e inspira. Uma visita a um museu é um momento de fruição no cultural. Nesse sentido, propôs aos alunos, em momento de visita cultural, que a partir dos diferentes artefactos que se podem encontrar no Museu Municipal de Penafiel, estes se inspirassem matematicamente. Sem limitar a imaginação ou a criatividade dos alunos, a proposta é que estes, durante a visita, selecionem um dos objetos expostos numa das 5 salas temáticas da exposição de longa duração e realizem um trabalho que, além da apresentação do objeto selecionado do ponto de vista patrimonial e cultural, procedam também a uma análise matemática desse mesmo objeto ou que explorem alguma questão matemática que, direta ou indiretamente, possa estar associada a esse objeto. O desafio é olhar a matemática através do objeto escolhido, com o intuito de motivar os visitantes e torná-los mais envolvidos no próprio espaço museológico, permitindo-lhes não só enriquecer matematicamente do ponto de vista cultural, mas também apreciar o próprio objeto, associando-o a factos ou conceitos matemáticos que à primeira vista passariam despercebidos. Naturalmente, o desenvolvimento deste projeto suscita algumas questões. Como pode a matemática contribuir para promover uma experiência cultural na visita a um museu? Quais os temas matemáticos passíveis de serem incluídos de modo a complementar a visita ao museu numa perspectiva matemática? De que modo os conhecimentos matemáticos podem ser incluídos por forma a promover uma experiência matemática participativa dos próprios visitantes? Como sabemos, no museu podemos encontrar diferentes objetos e artefactos, todos eles de valor incalculável, uma vez que traduzem e representam aspectos do nosso património histórico-cultural. Nesse sentido, há necessidade de proteger e cuidar de todas essas peças e, naturalmente, que uma boa vigilância é necessária. E aqui entra a matemática. Se o museu tiver o formato de um polígono convexo, basta ter um guarda ou facilmente colocamos uma câmara de vigilância sobre qualquer uma das zonas do museu, preferencialmente no centro do polígono, e conseguimos então vigiar todo o espaço. Mas como sabemos, a planta do museu é, por vezes, muito mais complexa. Além de existirem muitas salas, muitas vezes essas salas têm diferentes cantos e reentrâncias. Vamos supor que o nosso museu tem o formato de um polígono côncavo. A nossa tarefa é, assim, colocar o menor número possível de câmaras de segurança, ou guardas, de modo que todas as zonas do museu sejam vigiadas. Este problema é conhecido como o problema da galeria de arte. Foi provado primeiramente em 1975 pelo matemático checo Václav Fatal e mais tarde em 1978 pelo matemático americano Steve Fisk. O teorema da galeria de arte diz que para vigiar um polígono com n lados, característica de n sobre 3 guardas são suficientes, em que característica de x representa maior inteiro que não excede x. A prova apresentada por Fatal baseia-se em considerar uma galeria com o formato de um pente, com n igual a 3m paredes. Consegue-se observar que nesta galeria são necessários pelo menos m igual a n sobre 3 guardas. Isto porque o ponto 1 apenas pode ser observado por um guarda colocado no triângulo sombreado que contém o ponto 1 e, de igual modo, para os restantes. Como estes triângulos são disjuntos, conclui-se que são precisos m guardas. Mas m guardas são também suficientes, uma vez que eles podem ser colocados no topo do triângulo. Mas se cortarmos uma ou duas paredes no final, conclui-se que num polígono com n lados precisamos de característica de n sobre 3 guardas, pois não podemos ter um número decimal de guardas. Assim, no máximo precisamos de característica de n sobre 3 guardas. Mas Steve Fisk apresentou uma prova mais clara e bonita, recorrendo à triangulação e à coloração dos vértices do polígono. Em primeiro lugar, é necessário triangular o polígono, o que é sempre possível, ou seja, escolher um vértice e a partir deste desenhar uma diagonal para cada um dos outros vértices, exceto os 2 vértices adjacentes ao vértice escolhido. Assim, se um polígono tiver n lados, temos n-3 diagonais, que não se intersectam, e n-2 triângulos. Seguidamente, precisamos de colorir os vértices do polígono com apenas 3 cores, ou seja, precisamos de colorir cada vértice com uma das 3 cores, de forma que nenhum vértice adjacente tenha a mesma cor. Na verdade, fixado uma triangulação no polígono, os vértices do polígono podem ser coloridos com apenas 3 cores e, portanto, todo o polígono numa triangulação tem um vértice de cada cor. Por fim, conta-se o número de vértices de cada cor,
A cor com o menor número de vértices indicará o número mínimo de guardas necessários. No nosso caso, para um polígono de 12 lados são suficientes 4 guardas. Mas, por exemplo, podemos ter um outro polígono de 12 lados e ao procedermos à triangulação do polígono verificamos que são suficientes apenas 3 guardas. E aqui no museu? Quantos guardas ou câmaras de vigilância serão necessárias? Quando visitares o museu, apropria-te do espaço e inspira-te matematicamente para descobrir o número de guardas ou de câmaras de vigilância que são suficientes para vigiar todo o espaço.